Mas o fruto do Espírito é bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 22 e o verso 23. O apóstolo Paulo aqui está mostrando os dois diferenciais que existem entre a carne e o Espírito. A grande questão é a pessoa ser capaz de se achar, saber aonde está, saber como está servindo, saber quem é essa pessoa ou esse ser que a pessoa está servindo. É a natureza humana caída ou é a Deus? Uma coisa é tentar vencer a carne, outra coisa é vencer a carne. Ninguém consegue vencer a carne de forma que sua força, o seu jeito, a sua capacidade, ou sua inteligência chegue a concluir essa tarefa. Isso não existe. Só vence a carne aquele que está no Espírito Santo. Ou seja, por meio do poder do Espírito Santo, a carne é vencida. Jesus disse no capítulo 15, verso 5 do Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. A pessoa vai estrear uma nova vida, proporcionada pela direção do Espírito. Isso é fato. Por isso o apóstolo Paulo mostra os dois horizontes, para que aqueles irmãos pudessem fazer uma análise sistemática das suas vidas e saber qual dos territórios eles estavam pisando, e assim identificar-se com qual dos dois. Paulo mostra já mostrou a partir do verso 19, e agora a partir do verso 22, ele mostra o outro. Ele mostrou a carne, agora vai mostrar o Espírito. Nós já estamos concluindo aqui, chegando no verso 23. Então agora ele vai falar da benignidade. É um estado que denota gentileza e brandura. Isso é coisa que só existe por parte do Espírito. É tanto que a Bíblia descreve como fruto do Espírito. Isso aqui chama-se uma vida abençoada. Isso aqui é uma vida frutífera. Uma vida onde Deus é o Senhor e está presente e se aparece, ou seja, se mostra na vida dessa pessoa. A longanimidade é não se vingar-se de outras pessoas e nem desejar o mal para qualquer que seja a ofensa recebida, mas será gentil e manso ou mansa, mesmo com aqueles que são agressivos, mas também semeia bondade por onde passa. A pessoa que é carnal semeará discórdia. Por isso a Bíblia coloca aqui para a pessoa saber aonde a pessoa está, qual é a sua posição. Nada disso é possível pelas forças do homem, ou seja, aparecer o fruto do Espírito, isso é inconcebível, pois trata-se de algo pertencente ao Espírito Santo. Se a vida da pessoa é marcada pelo amor, é marcada pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela bondade, fidelidade, mansidão, diz respeito a uma pessoa onde Jesus habita. E não somente habita, mas está reinando. E esta pessoa é uma pessoa feliz e sabe que está com a consciência tranquila, porque os seus atos revelam uma verdadeira comunhão com Deus. Muitas pessoas dizem: eu estou em comunhão com Deus. A pessoa que está em comunhão com Deus vai exibir o chamado fruto do Espírito. Se a pessoa não está em comunhão, não vai exibir. Dizer que está em comunhão fora desse contexto é um erro grave, porque ninguém está em comunhão com Deus sem que Deus apareça. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele estava em comunhão com Deus e Deus era presente. O apóstolo Paulo andava em comunhão com Deus e Deus era presente.
por meio das suas atitudes, por meio das suas prioridades. Muitas pessoas dizem que estão em comunhão com Deus. Eu não sei que comunhão é essa que o fruto do Espírito não aparece. É falta de conhecimento da palavra. Que Deus ajude cada um de nós, né? Isso não é fácil. A gente não pode andar dizendo coisa que não conhece. Outro elemento presente aqui é a bondade. É algo ativo, com capacidade de reprovar, corrigir e disciplinar. Tudo sem odiar. Isso é muito importante. Isso é coisa de Deus mesmo, não é coisa do homem. Virtudes ligadas a nós mesmos por meio do Espírito Santo. Se eu tenho, se você tem, logo Cristo está na minha vida. E uma coisa é certa, Ele vai vir me buscar se eu tenho essas qualidades. Não estou dizendo que essas qualidades salvam, mas essas qualidades identificam os crentes com Deus. A outra é fidelidade. A palavra pistis no grego significa lealdade. Descreve uma pessoa digna de confiança. Fidelidade aos padrões da verdade. Envolve um caráter normativo em relação ao próximo também. Ou seja, ele é fiel com as suas amizades. Ele é fiel nos seus compromissos, porque essa fidelidade é algo marcante em sua vida a partir do Espírito Santo. Não é uma fidelidade humana, é uma fidelidade divina operando no seu ser. Mansidão é uma dócil submissão. O poder sob controle, ou seja, a capacidade de controlar o poder. É a ideia de um animal que foi domesticado e criado sob controle. Eu lembro-me de um boi. Antes dele ser boi, ele é um garrotinho e ele é totalmente descrente quanto aos cuidados. Vamos falar de um boi de uma carroça, né? Chama boi de carro. E com o passar do tempo, pelos exercícios, ele se torna bem manso, ao ponto de você colocar na carroça, tirar e ele não esboçar nenhuma reação agressiva. Essa é a ideia aqui de mansidão, ou seja, algo domesticável, algo que é totalmente desprovido de agressão, mas sim provido de um espírito dócil, de um espírito tranquilo. Isso aqui são qualidades que diz respeito à habitação de Deus na alma do homem. Domínio próprio aqui entra como o último deles. E esses que eu acabei de falar diz respeito à relação do homem consigo mesmo. Já os outros anteriores falam da relação com o próximo. E os três primeiros falam a respeito da relação com Deus. Mas todos esses elementos são chamados o fruto do Espírito. Domínio próprio, domínio dos próprios desejos e apetites. É a autodisciplina. Tudo é lícito, como disse Paulo, mas nem tudo convém. Quem é capaz de fazer esse análise? É a pessoa que tem domínio próprio, que vai procurar aquilo que edifica e aquilo que não edifica. E essa aqui é mais uma que identifica Deus habitando no homem. E que Deus nos abençoe.